Olá, pessoal, tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo na paz, que o amor do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. O tema da nossa mensagem para meditarmos hoje é um título que muitas vezes eu questionei ao Senhor o porquê de passar por determinadas situações. E aí eu escolhi essa frase que diz: Deus complica, descomplica e depois explica. Gente, isso mexe tanto com a situação que muitos estão vivendo hoje, né? Quantas vezes no decorrer do nosso dia, da nossa semana e até mesmo no decorrer da nossa vida, não vivemos momentos em que tudo fica mais complicado. Nos sentimos embaraçados, é, nós sentimos que estamos vivendo uma situação que parece que tudo que sentimos ou fazemos de nada adianta. Parece que nós caminhamos, caminhamos e não saímos do lugar. Parece que quanto mais pensamos, mais tentamos entender, menos esclarecido fica. Nós muitas vezes vivemos momentos de extrema dúvida, de extrema tristeza, incerteza e não conseguimos entender o porquê. Como descomplicar? Como é, evitar? Onde está a saída? Então, muitas situações é, é permissão do Senhor que as coisas se compliquem na sua vida, que haja barulho, haja reboliço, que Deus está nos dando um chacoalhão mesmo, então Ele está complicando as coisas, para que a gente pare, pense e reflita sobre a situação, né? E nós questionamos muitas vezes a Deus, abrimos o nosso coração e perguntamos: por que não deu certo? Né? Por que está tudo deste jeito? Por que está assim? Por que me vejo assim? E o tempo vai passando e muitas coisas vão se descomplicando. Olha que coisa linda, né? Tudo está complicado, mas tenha paciência, tenha calma, não deixe de buscar ao Senhor, porque o tempo, o tempo vai descomplicando e vai mostrando que as coisas vão sendo descomplicadas, as coisas vão se ajustando. As nossas perguntas muitas vezes continuam: por que não me sinto bem? Por que eu não me encaixo nessa situação? Por que eu tenho dúvidas? Então, quando eu fico pensando nisso tudo, são questionamentos normais de quem está passando por situações complicadas, mas tenha certeza que Deus pode e quer descomplicar. Por que certas pessoas entram e saem da nossa vida? Por que situações existem e insistem em permanecer, em nos machucar, em nos paralisar? Muitas vezes, muitas pessoas passam pela nossa vida, entram lutando com situações, emoções e sentimentos complicados, né? Às vezes a situação não é complicada, os nossos sentimentos é que complicam a situação. No nosso dia a dia, o Senhor vai descomplicando as coisas e nos ensinando como continuar. Devemos parar de insistir naquilo que Deus já descomplicou, mesmo sem entender, mesmo sem ter o resultado que esperamos. Na maioria das vezes, Ele, o Senhor, explica, revela, traz à tona o porquê. Ele, o Senhor, permitiu essas complicações na nossa vida. E às vezes também Ele não explica, porque Ele é Deus acima de tudo. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Na maioria das vezes, perguntamos por que ele não descomplica de uma vez, e assim podemos seguir adiante, mas às vezes nossa vida trava em determinadas áreas e nós
acabamos nos fechando, nos acostumando, nos acomodando e buscamos a paz mesmo na situação complicada. Por isso, eu digo a vocês que Deus complica, descomplica e às vezes explica, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E quanto tempo tudo isso vai durar? Continue do jeito que der, como for, porque um dia pode ser hoje. Ele vai te explicar o porquê de tantas coisas. Em 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, para que, mais do que tudo, todos eles, nada acontecem por acaso. Em Lamentação 3,37 diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Amém? Então, assim, em Coríntios, Paulo fala que o Senhor, ele permite que passamos por situações, tribulações, complicações, mas que tudo tem um peso de glória eterna. Cedo ou tarde, nós vamos viver aquela situação complicada de maneira totalmente descomplicada. E o Senhor, ele com o tempo, vai fazer com que a gente entenda o porquê de tudo aquilo que aconteceu. E aqui em Lamentação 3,37, ele diz assim: quem poderá mudar aquilo que o Senhor decretou para nossas vidas? Quantas vezes nós achamos que fomos nós, foram nossas escolhas erradas que complicaram a nossa vida. Mas quando entregamos, de fato, a nossa vida nas mãos do Senhor, nós damos permissão a Ele. Então, Ele irá criar situações e oportunidades, muitas vezes complicadas, para nos moldar. E com o tempo, Ele vai descomplicar aquela situação. Entre o complicado e o descomplicado, ninguém sabe o tempo. Cada um de nós, às vezes, é um mês, um dia, 10 anos, 30 anos, e a situação parece que não se descomplica, parece que nunca vemos um resultado positivo, nunca sentimos paz em relação àquilo. E com o tempo, o Senhor, ele vai nos explicando. E quanto mais rápido entendermos o porquê aquilo está complicado, mais rápido o Senhor descomplica. Como eu dei aula há muitos anos, eu sempre falava para os meus alunos que a lição não aprendida é a lição repetida. Porque muitas vezes as crianças repetem de ano, porque o conteúdo que elas precisavam ter naquele ano para passar para o próximo, elas não conseguiram. Então, elas vão repetir e fazer de uma maneira melhor, mais amadurecidas, né? Com mais atenção, mais cuidado, a família estará mais atenta. Então, assim, toda lição não aprendida é lição repetida. E muitas vezes nos pegamos em situações complicadas que já vivemos. E o Senhor já revelou que aquilo é complicado, que ele já vai descomplicar. E nós voltamos naquela situação. E quando o Senhor ele fala, arranque a página desse problema, não vire a página. Muitas vezes, principalmente nos relacionamentos. Eu sei, essa situação que aconteceu no meu relacionamento, eu já virei a página, né? Uma página nova. Só que quando viramos a página, pode vir um vento, pode vir uma tempestade, pode vir uma situação parecida, e aquela página vai voltar. E você vai viver aquela situação novamente. Quando o Senhor ele fala, eu já descompliquei, arranque essa página, não volte mais para ela, porque com certeza você vai viver as feridas novamente, você vai viver as tristezas novamente, e aí vem a decepção, a frustração, todos aqueles sentimentos que temos, que sentimos quando a situação está complicada. Então, quando o Senhor começa a descomplicar, você começa a perceber que Ele afastou pessoas da sua vida, que Ele afastou situações que te deixaram nessa situação complicada. Não volte, não insista
Comece uma página nova, arranque isso da sua vida, porque com certeza ele está tentando descomplicar a situação. E você, por muitas vezes ingenuidade, falta de amadurecimento, carência, todas essas situações, volta a confiar, volta a crer que aquilo é o melhor. E não é. O Senhor, ele já mostrou que ele quer descomplicar. E ele só vai te explicar quando você entender. Quando eu entender que aquilo que estava bagunçado na minha vida, confundindo as minhas decisões, o Senhor, ele esclareceu, ele colocou cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu lugar. Cada um de nós tem um papel importante na sociedade, na família, né, no meio dos amigos. Quando o Senhor começa a colocar cada coisa no seu lugar, tome posse, comece a entender, porque aí sim vem a explicação. E muitas vezes passamos uma vida tentando entender por que que isso não deu certo na minha vida. E muitas vezes o Senhor não vai explicar. Simplesmente a vontade dele prevalece sobre a nossa. Quando entendemos isso, desfrutamos do amor dele, da paz, da alegria, da tranquilidade e da esperança de que algo novo pode acontecer a qualquer momento. Amém? Então pense hoje, que situação complicada você está vivendo. O Senhor, no tempo dele, no teu tempo de amadurecimento, de reconhecer, as coisas começam a ser descomplicadas. Então, que não haja revolta, que não haja sentimento de eu estou perdendo a mão, não estou lutando por determinadas situações. Pare de lutar, pare de dar mão em pontas de faca. Se aquilo não está dando certo, avance, não paralise, porque senão não vai descomplicar. E aí, quando você entender que já fez a sua parte, que agora é com Deus, ele vem e ele explica o porquê de tudo aquilo. A vontade do Senhor é nos libertar, libertar de situações complicadas. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vai dar tudo certo. E agora nós vamos orar. Amém? Querido Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, por mais esse ensinamento de hoje. Senhor, quantas vezes no nosso dia a dia, né, nos vemos em situações complicadas, que parece que não vamos nos livrar dela, parece que não sabemos como resolver. Mas o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso e é aquele que tem paciência com cada situação. E todas elas, Senhor, servem para que o seu propósito se realize na nossa vida. Cada um de nós tem um tempo, tem um propósito para ser cumprido nesta terra. Senhor, às vezes passamos tantos anos da nossa vida em situações complicadas, sem sabermos como resolver, sem nos machucar, sem machucar ninguém. E muitas vezes vamos nos acomodando. Senhor, que hoje a gente possa entender que não é esse o teu plano para nós. O teu plano não é que a gente fique estagnado, que a gente fique perdido nesta vida e com esses sentimentos confusos, sem entender o porquê de tantas coisas. Senhor, se revela a nós, revela o teu amor para cada um. Senhor, entrego neste dia a minha vida nas tuas mãos, as minhas complicações, as minhas confusões mentais, tudo aquilo, Senhor, que traz embaraço para a minha vida, para que as coisas não aconteçam, não fluam de maneira leve. Senhor, tira de nós toda a culpa, todo o peso, tudo aquilo que faz com que a gente não sinta o teu perdão, o teu amor. E as situações vão ficando cada vez piores, Senhor. Senhor, nos ajude a desembaraçar tudo isso. E quando for o tempo certo, Senhor, nos explique. Faça com que aquilo se torne de fato um testemunho vivo para cada um de nós. Porque quando vem a tua explicação do porquê, do para quê, tantas coisas acontecem, nós nos transformamos em testemunhos do Senhor nesta terra. Que a gente possa mesmo, Senhor, reconhecer que as situações elas não acontecem na nossa vida por acaso.
elas têm um plano do Senhor, a partir do momento que entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E é isso que fazemos todos os dias. Senhor, toma mesmo, Senhor, minha família nas tuas mãos, meus amigos, irmãos, todos aqueles, Senhor, que hoje estão vivendo situações difíceis, que não entendem o porquê, não sabem como sair delas. Descomplica, Senhor. Ajuda, Senhor, a que eles enxerguem o caminho da verdade, o caminho mais leve, sem tropeços, para que possam sair de qualquer situação difícil. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso coração agradecido, hoje e sempre. Amém.